Direitos humanos é só para vagabundo ou para humanos direitos? Vamos falar sobre isso. É pro vagabundo, é pro humano direito ou ele é para todo mundo? Né? A ideia, obviamente, é que os direitos humanos são para seres humanos. Né? Todos os seres humanos são beneficiários dos direitos humanos. Então, independente de quem a pessoa seja, independente do crime que ela tenha cometido, independente da classe social, independente da cor, ela dispõe de direitos humanos que são universais. Né? Além de ser universal, o direito do ser humano a tudo que engloba a Declaração Universal dos Direitos do Homem, acima de qualquer coisa, os direitos humanos eles são um órgão. Eles são uma coisa que funciona interrelacionalmente. Então, quando alguém ataca um direito humano, possivelmente logo após esse ataque virá um outro ataque a um outro direito humano que está interrelacionado com aquele primeiro. Né? Então, dos direitos humanos, quando a gente ataca o direito humano, a gente está atacando a humanidade em si, né? E o seu direito à existência em todas as instâncias. Todas as instâncias do viver humano englobam direitos humanos, certo? Bom, e na verdade, é importante ressaltar que os direitos humanos, eles são universais não só pela sua essência teórica, porque na verdade a maioria dos países aderiu aos direitos humanos. Os direitos humanos têm um papel importantíssimo para o mundo pós-guerra, isso em decorrência das atrocidades do mundo da Segunda Guerra Mundial. O que acontece? Durante todo o século XIX tinha uma expectativa de progresso quanto ao respeito, quanto à economia, quanto à situação social geral. Mas com as atrocidades, com os crimes de guerra, o que a gente viu foi um absurdo. Então os direitos humanos não só vieram por uma necessidade com acordos internacionais de respeito geral, mas também com as atrocidades que podem ser cometidas em situações adversas, sejam elas de guerra, de contendas comerciais. É necessário então um acordo internacional que regule as relações entre humanos e mais, entre humanos e entre nações, porque é o grande problema da Segunda Guerra Mundial, né? As atrocidades entre países. Depois da Primeira Guerra Mundial, a humanidade tenta, através da Liga das Nações, da criação em 19, né, dessa liga para que ela estabelecesse regras para que a humanidade não recorresse àquilo que tinha acontecido na Primeira Guerra, né, logo ali atrás. Então, a humanidade ali entendeu que seria necessário estabelecer-se regras, né? E isso percorre aí 25, 26 anos, né, depois, e logo após a Segunda Guerra o ser humano tenta de novo, através da declaração, estabelecer esses parâmetros novamente, reforçá-los, de forma que as nações e os indivíduos se relacionem de forma onde todo mundo possa ter o seu papel de ser humano, com seus direitos individuais e universais garantidos ali através daquele tratado. E conforme isso foi passando, isso sempre foi lembrado, sempre alguém tentou falar em nome dos direitos humanos, né? Mas com esse recrudescimento das contendas que tem entre capital e força de trabalho, entre ambientalistas e as correntes contrárias, e a gente chegou numa modernidade onde os direitos humanos começaram a ser questionados, às vezes como privilégio, às vezes como defensor de uma determinada agenda que não tem nada a ver com ele, né? Então, quando surgem os direitos humanos, eles surgem para colocar o ser humano dentro de uma dignidade mínima, né? Então, mesmo assim, com isso sendo pretendido, a gente está tendo o não cumprimento dos direitos humanos no decorrer do tempo. Mesmo hoje a gente ainda vê que, por mais que sejam difundidos e por mais que todo mundo conheça um pouco do que são os direitos humanos, a gente está insistentemente os atacando, não cumprindo, deixando pessoas ao redor do mundo, comunidades, sociedades inteiras privadas desses direitos básicos, né? Então, esse é um problema que é contemporâneo, mas é contemporâneo apenas repetindo o que já aconteceu no passado. O ser humano tem tentado e por alguma
por alguma razão que parte de ordem material, a gente não está conseguindo, né? Então isso implica muito no individualismo, nas pessoas pensarem em si e não enxergando no outro a si próprio, né? Então a gente está passando um momento de ataque aos direitos humanos, mas isso nada mais é do que já vem acontecendo, pelo menos no mínimo desde agora, desde o advento da Primeira Guerra Mundial. E quando eu digo desde a Primeira Guerra Mundial é que a gente tenta fazer isso de forma organizada, né? É claro que o homem teve seus direitos humanos, que é entendido hoje como direito humano, pelo menos atacado por toda a história, né? Através da Liga das Nações após a Primeira Guerra e depois em 48 da Declaração Universal dos Direitos Humanos é que a gente tenta colocar isso de forma instituída, né? Então, a partir desses movimentos, dessa criação desses órgãos é que o homem entende que é preciso que ele regularize e que ele normatize a vivência humana dentro do planeta. Então, quando a gente está falando sobre direitos humanos, a gente está falando de direitos humanos que são realmente amplos, né? Isso serve para uma questão de um presidiário, como é que ele deve ser tratado lá dentro, como é que você se relaciona no comércio, nas compras, como é que você se relaciona com o meio ambiente, como é que o Estado tem que tratar você em relação ao seu valor individual. E lógico que esse valor individual ele tem que estar entendido que é todos os indivíduos, então toda a sociedade humana tem que ser coberta pela ação dos direitos humanos, né? A gente está olhando aí que mesmo após a declaração, a gente sabe que não é só hoje que está sendo atacado, né? Após a sua criação, várias pessoas atacaram esses direitos humanos e muitas das vezes as pessoas que atacaram foram pessoas que foram eleitas. A sociedade elegeu pessoas que depois atacaram, né? Por exemplo, esse pessoal que a gente vai dar uma olhada agora aí, ó. Então, todos esses caras, eles têm características similares, né? São líderes de nações, a maioria deles aí teve apoio popular, e no final das contas conseguiram atacar direitos de um monte de gente, inclusive de pessoas que os apoiavam. Então, os direitos humanos, ele é uma busca incessante, uma busca diária, uma busca de todo mundo, porque uma vez que os governantes conseguem agir contra os direitos humanos, cabe a todos nós termos consciência de que se a luta não for diária, incessante e normal, a gente, no mínimo de possibilidades que há, a gente ataca eles, né? Isso inclui nós aqui, inclui você, inclui qualquer pessoa que está não consciente do que de fato são os direitos humanos. E tem um detalhe, se a gente voltar um pouquinho no pensamento, a gente vai encontrar lá na Revolução Francesa, com os 3 ideais, ali um manifesto de que os direitos humanos deveriam existir e eles deveriam estar pautados em liberdade, igualdade e fraternidade. E se a gente pegar os direitos humanos, hoje a gente vai fazer, se a gente for fazer uma lista, a gente consegue identificar que tem os relacionados à liberdade, os relacionados à igualdade, os relacionados à fraternidade. Bom, geralmente as pessoas associam a questão dos direitos humanos justamente aos presidiários ou pessoas em situações deploráveis, como em guerra ou em confins do planeta em que não há alimento ou saneamento, mas na verdade essas pessoas estão em foco quanto à questão dos direitos humanos justamente por não terem os direitos humanos garantidos, ou pela não presença de um Estado, ou então pelo não cumprimento do Estado, ou do incentivo do Estado ao não cumprimento. Inclusive é uma questão um tanto interessante, né? Então veja, a gente tem dentro de direitos humanos, dos básicos, direito à educação, por exemplo. Então você tem um número enorme, um déficit enorme hoje, tem de 10 a 12 milhões de jovens no Brasil hoje que não estão estudando, né? Muitos por opção, mas muitos por falta de estrutura e pelo Estado não fazer seu papel, né? Isso vai ficando para trás em vista de outros direitos humanos que estão sendo lembrados e esses aí estão sendo esquecidos, né? A gente tem 45%
de lares que não estão usufruindo de saneamento básico no Brasil, e isso é um papel do Estado, com ações efetivas e tal, mas depende muito da gente também, né? Entender que existe esse problema no mundo, que a gente não pode ficar fazendo vista grossa como está sendo feito agora. Então, a questão é a gente entender que os direitos humanos são a base da sociedade, né? Enquanto sociedade racional, sociedade que busca uma evolução, né? Então, a questão que fica é se a gente está fazendo o correto e como é que a gente muda para que a gente consiga fazer o que é certo aí. Os direitos humanos, então, como a gente consegue ver, eles tratam, na verdade, de questões básicas para a sobrevivência, da subsistência humana no mundo contemporâneo. Questões como saúde, educação, tecnologia, comunicação, não são questões exclusivas para grupos específicos em situações deploráveis ou indesejadas. São situações que estão presentes no nosso cotidiano. Bom, baseado nisso aí, a gente gostaria de saber de vocês o que vocês pensam, né? O que é um tema batido, todo mundo já falou, mas a gente gostaria de saber de vocês o que vocês pensam em relação ao que a gente falou, né? Se puder ajudar, dá um joinha aí, valeu, até mais.